Esse trabalho de limpeza que o prefeito Anderson Ferreira fez na Avenida Ulisses Montarroios, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, esse trabalho de drenagem, essa limpeza superficial, onde se limpa o meio-fio, bota cal no meio-fio e posteriormente faz a drenagem superficial. Esse mesmo trabalhinho já foi feito por outros prefeitos em outras gestões. Já foi feito. Ele superficialmente é um paliativo, certo? E consequentemente faz com que momentaneamente a água escoe. Quando há chuva, o que acontece? Ela demora um pouquinho e escoa. Então, superficialmente é um paliativo, mas não resolve os problemas da escoagem da água da chuva. Não resolve, é apenas um paliativo. Isso já foi feito em outras gestões. Entende? É isso que as pessoas não entendem. Infelizmente, a nossa sociedade, ela vive no conformismo. Ela não reivindica seus direitos, né? E por não reivindicar seus direitos, os gestores, os governantes fazem o que querem, certo? Coloca seus parentes em órgãos públicos, fazendo o dito nepotismo, né? E no caso do Anderson não é diferente, entende? Então, por exemplo, se você hoje se dirigir ao bairro de Candeias, já no final entre Candeias e Barra de Jangada, e você passar na Avenida Ulisses Montarroios, você vai ver que está sem água, certo? Mas você vai ver também no final da avenida, você vai ver um monte de mato, onde na própria prefeitura está registrado como praça, certo? Mas não tem praça nenhuma, existe um matagal na frente, inclusive da igreja Assembleia de Deus Madureira, certo? No bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Então você não vê a prontificação do prefeito em se manifestar sem com que o cidadão se manifeste anteriormente. Por isso que eu fiz uma postagem e coloquei: o carro é movido a gasolina, a álcool, e esse prefeito é movido ao descontentamento especificamente do cidadão. É quando o cidadão se manifesta depois de muito tempo, depois de um indivíduo se descabelar, depois de um indivíduo falar um monte, certo? É que ele se manifesta. E ele agora está se manifestando porque em 2020, não sei se você sabe, está próximo às eleições para prefeito e vereador daqui de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, certo? E por isso que algumas coisas que até então ele não fazia, ele está acelerando. Segurou o orçamento que já estava previsto, certo? Desde a gestão passada, para fazer obras já no final do seu mandato para se reeleger. E você não observa essas coisas, né? Então é triste esse tipo de coisa, mas é isso que acontece nas prefeituras regionais e não é diferente, por exemplo, aqui em Jaboatão dos Guararapes. Fora isso, e eu tenho que frisar isso para você, é que mesmo por mais que ele fizesse tudo isso após as manifestações do cidadão, é obrigação do prefeito, foi para isso que ele foi colocado. É obrigação do prefeito fazer. Ele não está fazendo porque é bonzinho. Olha, ele só foi eleito porque ele foi colocado ali para gerir o município e para fazer obras para a população. Ou seja, é a população que é, de certa forma, o seu patrão. Então, as pessoas estão muito mal acostumadas no Brasil.
E esse círculo vicioso, como eu já falei em vídeo anterior, de misturar religião com política, vem se perpetuando no Brasil, com o discurso, por exemplo, de Jair Bolsonaro, que coloca Deus acima de todos, Deus acima de tudo, né? Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, né? É um discurso fascista. Queria deixar frisado para você isso, por mais que você tenha essa religiosidade apurada e seja um indivíduo religioso, mas isso é um discurso fascista, certo? Hitler já usava esse tipo de discurso para usar o ditatorialismo, para usar o favorecimento, para usar o jogo de carta marcada no período passado da história, e nos dias atuais a gente vê isso nos próprios gestores e governantes. Então é isso que acontece, certo? Esse jogo de carta marcada dentro da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, aonde um comissionado manda num concursado. Eu já tive conversas com pessoas que são da prefeitura, que trabalham na prefeitura, são concursados, e relatado esse tipo de coisa. Muitas pessoas, elas não se expõem porque elas dependem, por exemplo, do emprego para manter sua sobrevivência. Precisa estar ali aguentando os sapos por conta de sua sobrevivência e da sobrevivência de sua família. Então por isso não se manifesta. Mas constantemente eu venho conversando com pessoas que trabalham tanto diretamente como indiretamente, tanto com o prefeito como seus coligados, o descontentamento, né? Mas infelizmente aqui em Jaboatão dos Guararapes também se perpetua a questão não só do voto de cabresto, e faço questão de frisar isso, certo? Que as pessoas votam pela questão da mistura da religião com a política, né? E aqui tem uma bancada evangélica forte, e fica esse jogo de carta marcada, né? Que os pastores terminam influenciando as ditas ovelhinhas, os membros da igreja, para direcionar esse povo à votação nos candidatos que esses líderes elegem, né? Fora isso, existe a questão do nepotismo, existe a questão do favorecimento, né? É muito forte aqui em Jaboatão. Só que isso já vem não de agora, mas de outras gestões, né? É um círculo vicioso, e quem de certa forma é beneficiado não vai denunciar aquele que de certa forma concede o benefício, né? Por isso que muitos religiosos que são beneficiados, que estão no carro comissionado, estão caladinhos, com o bico fechado, por conta desse círculo vicioso que se perpetua no município de Jaboatão dos Guararapes, certo? Então, assim, a gente tem que não esquecer tudo isso, a gente tem que frisar tudo isso à população, porque muitas vezes a população mesmo é conivente com os reais problemas de Jaboatão. A própria população é conivente a isso. É conivente porque faz vistas grossas, porque muitas vezes são beneficiados, não reivindica, certo? Muitas vezes votou naquele indivíduo, e quando não vê esse indivíduo fazendo obras consideráveis, não reivindica. Por exemplo, você já observou que nenhuma dessas pessoas da bancada evangélica que colocou Anderson Ferreira, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, no poder como prefeito, certo? Você vê essas próprias pessoas reivindicando melhorias? Não. Certo? E quando alguém que é fora desse nicho, certo? Que é nesse nicho de coligação, nesse nicho de jogo de carta marcada, nesse nicho que de certa forma tem favorecimento e reivindica em vídeos, em blogs, em sites, etc., né? E mostra os reais problemas de Jaboatão,
Aí esses próprios puxa-saco de plantão, coligado ao próprio prefeito, entre em contato com o prefeito para que se faça serviços superficiais no que se está se reclamando, para que não venha à tona os reais problemas e ele permaneça com a pouca credibilidade que ele já não tem. Certo? Então é isso que acontece, esse jogo de carta marcada, esse jogo de favorecimento, esse tipo de ação dentro do município é que se perpetua, né? E por muito tempo se tem essa característica aqui no município, mas as pessoas não explicitam isso, não expõem tudo isso. Então, por conta disso, é que permanece até os dias atuais esse círculo vicioso. Para você ter ideia como isso é forte, e eu estou fazendo questão de frisar constantemente sobre essa questão religiosa, só para você ter ideia, quando o Elias Gomes, no período, ele disputou a prefeitura do município de Jabotão dos Guararapes, ele teve que fazer alianças com o movimento gospel daqui do município, né? Até em certo momento ele adentrou-se à comunidade evangélica, porque ele sabia que dali ele poderia colher votos, certo, para ele se tornar prefeito do município de Jaboatão dos Guararapes. E foi isso que aconteceu.